Olá pessoal, me chamo Nailson Manuel e venho através do relato de hoje. Comprava meus remédios com esse aluguel. Espero que gostem. Boa noite. Gostaria de contar essa história fictícia, mas não deixa de ser um triste relato de várias realidades. Me chamo Sávio e possuo apenas uma casa de aluguel. Às vezes me desemprego, às vezes volto a trabalhar, assim era meu dia a dia. A casa alugada é boa e a única coisa que me ajuda quando fico desempregado. Peguei um inquilino que infelizmente não queria pagar o aluguel e disse que não tinha onde morar. Não tinha como pagar e eu disse apenas: Demésio, o nome do meu inquilino, eu estou desempregado e sem condições de trabalhar e preciso desse dinheiro do aluguel para mim. Eu sinto muito, mas quando você veio alugar minha casa, você disse que dava para pagar porque era empregado e me mostrou até renda e a empresa onde trabalhava. Você foi demitido também? O inquilino: sim. Então vamos negociar. Você tem direito ao fundo de garantia, mais a multa e o seguro-desemprego. Mas aí reduz o valor até você se ajeitar. Ou você só me paga quando sair a parcela do primeiro seguro-desemprego. Quem sabe até antes disso, de você tirar o seguro-desemprego, aparece outro serviço. Então o inquilino aceitou. Passou um mês e eu também senti a falta do dinheiro para cobrir minhas necessidades, mesmo sendo a metade e o inquilino nada de pagar, e com muito sacrifício vou lá novamente. Chegando lá, o inquilino disse que só agora ficara sabendo que a empresa não depositou nada e que ele não recebeu nada. Estava na justiça e na mão do advogado. E eu, mais uma vez decepcionado, não disse nada e apenas voltei. Em me ver naquela situação, uma pessoa sempre reparava o difícil trajeto que fazia para chegar na minha casa. E dessa vez me parou. Senhor Sávio, estou sabendo de uma coisa e muita gente aqui também está. Esse seu inquilino não presta. Vejo o senhor ir cobrar ele e sei que não está te pagando. Ele foi demitido sim, mas foi um acerto com o patrão dele, que também é outro enrolado, porque ia mudar o nome da empresa. Ele vive falando que está só de férias, quando passar um mês ele volta, basta apenas o patrão regularizar o nome da nova empresa. Foi demitido sim, mas foi um acerto que fizeram, que era bom para os dois. Logo logo ele volta a trabalhar. E eu fiquei revoltado, passando dificuldades e doente, e ele me enganando. Então, como uma pessoa mal instruída, por assim dizer, ignorante, pedi que cortasse a água e a luz da casa, e o inquilino me colocou na justiça. No desenrolar das audiências, não me contive e cheguei para o juiz e disse: Meritíssimo, posso lhe contar uma história? O juiz: sim. Certa vez existia uma família que morava de aluguel. Ele ajudante de pedreiro e sua mulher costurava. Viviam apertado, mas viviam. Quando o dinheiro não dava, eles preferiam ir para uma casa menor para não ter que deixar de pagar. Inclusive, até morar em vila precária se mudaram em um local sem saneamento básico e daquelas vilas que eram um banheiro para todo mundo. Com o passar do tempo, de ajudante de pedreiro foi promovido para pedreiro e logo conseguiu um trabalho por um ótimo salário, em Angola, pois o encarregado que trabalhou com ele queria levar ele também. Sua esposa odiou a ideia, disse que se aceitasse o emprego, poderia dar o fim ao casamento, mas mesmo assim ele foi, e o casamento não acabou. E eles começaram a prosperar, logo compraram uma casa, não viviam mais de aluguel, depois um carrinho velho, mas dava para andar, e ela ainda continuou costurando. Foi quando compraram um terreno e construindo aos poucos, e depois se mudaram, e a outra casa começou a alugar. Então ele disse: mulher, agora temos nossa casinha, em vez da gente morar de aluguel, agora já temos até renda de aluguel, penso que está na hora de eu voltar. A mulher: não, fique lá, você lá eu vejo o dinheiro entrando na conta, se você sair eu vou lhe largar. Aquilo foi até engraçado. A mulher, que não queria de jeito nenhum que fosse para lá, agora não queria que ele voltasse. Mas acabou que a empresa entregou algumas obras e o pessoal sendo demitido, e ele voltou de vez. Morando aqui no Brasil, ia uma viagem para um sítio de uns parentes e na estrada
uma carreta tomou a contramão, causando um acidente fatal. E por infelicidade morreu quase todos. O motorista da carreta, a mulher e o filho do pedreiro, deixando o pedreiro vivo, mas com muitas sequelas irreversíveis. Com certeza preferia ter morrido junto também, mas só Deus sabe o destino de cada um. Hoje ele vive assim, encostado, sem poder trabalhar porque perdeu a mobilidade dos braços e puxando de uma perna com dificuldade de andar. Mas mesmo assim vem aqui diante do Senhor dizer que o INSS paga, dá apenas para comer, e como no posto de saúde não consegue todos os remédios que precisa tomar para o resto da sua vida, é com esse aluguel que compra a medicação. Às vezes possui tanta dor que até morfina às vezes toma. Mesmo assim, sentindo muita dor, preferi ficar sem comprar medicamentos por uma pessoa que disse que estava com problemas e não tinha condições de pagar. Mas o que dói mesmo é ver como me tratam, achando porque possui 2 casas é rico e não precisa. Depois disso, o juiz olhou e disse: Senhor sabe, sinto muito pelo que aconteceu com sua família e com o senhor. Aqui nós tratamos do direito civil, em principal a lei do inquilinato. Mesmo o senhor não conhecendo da lei, não deixa de ter cometido a infração. Por isso, será determinado que pague 10 vezes o valor do aluguel por danos causados e seja religado o fornecimento imediatamente. Entretanto, só será pago depois de uma ação criminal que será aberta na esfera penal por estelionato contra o senhor Demésio, caso ele esteja falando a verdade. E não precisará se preocupar se estiver falando a verdade, receberá com juros. Então, o advogado pede um tempo ao juiz, que concede. Esse advogado é o mesmo que representa a empresa do patrão dele e diz: olhe, isso pode causar um grande problema para a empresa se for ter uma investigação. Então o advogado se pronuncia perante o juiz: meritíssimo, em conversa com meu cliente e em virtude de só agora termos conhecimento do estado emocional do senhor Sávio, diante a perda de seus entes queridos e com sérias complicações, inclusive com indício de depressão, com certeza solicitou desligamento em um ato impensado. Então, diante das circunstâncias, meu cliente resolveu sair da casa e em um prazo mínimo de tempo, pagando todos os atrasados, e desistir dessa ação, caso o senhor Sávio não queira dar continuidade à queixa sobre estelionato, que vai ser cansativo a ambos. O juiz: senhor Sávio, fique à vontade para falar. Sávio: eu só quero ter paz e espero que o meu inquilino aprenda que muita gente que tem casa de aluguel como eu precisa desse rendimento para sobreviver, e outras deram duro para ter o seu imóvel, que ele não se aproveite da boa vontade dos outros. Não irei dar queixa se ele prometeu o que está dizendo diante do senhor juiz. Na saída, o inquilino estava inconformado com o que aconteceu, e o advogado, no meio do caminho, explicando a ele o que poderia acontecer à empresa e a ele se tivesse investigação, e pior, se tivesse repercussão na mídia. No final, ele saiu como prometido e não quis pagar, mas o chefe dele veio e pagou todos os meses atrasados e depois o demitiu, de verdade, por orientação do seu advogado. Obrigado por escutar essa história fictícia sobre aluguel, mas no fundo com um pouco de verdade em certas impunidades. Olha aí, pessoal, o relato mandado para o nosso canal, espero que tenham gostado. Não sei se no processo poderia ocorrer dessa forma. Pelo menos não teria tanta gente espertinho querendo dar calote. Obrigado por inscrever para o nosso canal.